Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, eu vou trazer para você algumas reflexões que podem mudar, trocar, abrir, destravar alguma questão na sua vida, de tão profundo que nós vamos mergulhar hoje. Está preparada? Está preparado para encontrar algumas respostas, para saber mais sobre a astrologia, junto ao tarô, aos arcanos maiores do tarô? E eu vou deixar uma dica aqui para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Lúcia Verdim e eu estou no Instagram, @LúciaVerdim com N no final. Todos os dias, a minha primeira informação que eu compartilho é sobre o céu do momento e os aspectos, favoráveis ou não. Afinal, quando você sabe mais ou menos qual é a energia do dia, como é que está o céu astrológico, quais os aspectos que vão estar regendo os nossos dias e semana, fica muito mais fácil de você se organizar em questões de atitude, decisões e tudo mais. Hoje nós temos o privilégio de falar com os 12 arcanos maiores e você vai observar ou descobrir como é que cada arcano fala com cada signo nesta mandala astrológica que eu sempre trago para você. Essa mandala astrológica é como se fosse o céu, o reflexo do céu aqui na Terra. E cada signo, cada constelação do signo fala de uma área da sua vida. E mesmo que você tenha nascido com o Sol no signo tal ou signo tal, todos os signos te compõem. Ou seja, você pode ser do signo de Touro, assim como eu, mas onde está Touro no seu mapa astrológico? Qual é a área, qual é o setor que esse signo rege da sua vida? Só para lembrar, na semana passada eu gravei um programa inteirinho falando sobre o signo de Touro. O signo de Touro é aquele signo que preza, que dá valor, e onde o signo de Touro estiver no seu mapa astrológico, é onde você vai ter mais valor. Até no sentido de cuidar, é algo que você preza muito para a sua vida. Ou seja, todos nós temos o signo de Touro regendo uma casa, uma área da sua vida. E se você descobrir onde está Touro no seu mapa astrológico, fica muito fácil de saber o que realmente tem muito valor na sua vida. E isso tudo é muito valioso, porque conforme você vai se autoconhecendo, conforme você vai descobrindo o que é mais importante, o que fica em segundo plano, porque eu não sei se você já percebeu, mas todos nós costumamos dar valor, ou inclusive, sabe aquela lista de valores? Então, se eu pedir para você descrever uma lista, coloque em ordem, por exemplo, a sua prioridade. O que é principal para você na sua vida? Saúde, amor, relacionamento, família, estudos, carreira? Qual dessas as áreas, qual desses setores você mais valoriza? Conforme a ordem que você diz, eu sei o que você preza mais, o que você dá mais valor na sua vida. Seguindo a mandala astrológica, nós começamos a mandala astrológica com o signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. O segundo signo é Touro e assim nós vamos seguindo: Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que é o último signo do zodíaco, que rege a casa 12, o nosso inconsciente, inclusive a casa das vidas passadas e o inconsciente. Você não precisa decorar nada disso,
Mas conforme você vai abrindo espaço para chegar em informações nesse sentido, você vai começar a observar onde a sua vida flui mais, onde a sua vida está mais travada, onde você gostaria, inclusive, de melhorar. E é justamente por isso que eu trouxe os arcanos maiores. Não sei se você sabe, mas o tarô, um baralho completo, tem 78 cartas. São 22 arcanos maiores e são 58 arcanos menores, que falam dos naipes, paus, ouros, copas e espadas. Hoje, em especial, eu trouxe os arcanos, os 12 arcanos, para que você possa começar a identificar onde exatamente você tem mais força e onde você precisa de uma força. Se eu mostrar para você aqui, se eu falar sobre o mago é aquele que traz a conexão do céu e a terra, ou seja, é aquele que consegue mexer nos elementos naturais e fazer algo acontecer. Num tempo, nós falávamos de magia, só que magia pode ter várias interpretações, como se você estivesse fazendo uma mágica e no sentido assim de algo muito lúdico, muito, fora do normal. Na verdade, o mago é aquele que na necessidade ele começa a observar ou perceber o que nem todo mundo percebe. O mais interessante é que de tanto o mago trabalhar com essas energias, começar a observar, perceber o movimento, inclusive da vida, do mundo, do universo, ele começa a ter novas ideias, a receber insights e que acabam fazendo sentido para as pessoas que muitas vezes estão buscando por respostas. Por isso que o mago geralmente vem com a sua varinha, porque é como se o elemento da transformação fizesse uma conexão do alto para que ele receba na terra a informação que ele tanto precisa, a resposta. Olha que bacana! Então, quando nós falamos de tarô, e eu sou realmente apaixonada pelo tarô, porque o tarô ele traz essa arte divinatória e ela não é adivinhatória, ela é divinatória, porque ela é divina. Quando você começa a estudar os arcanos, você começa a abrir assim, você começa a enxergar coisas que você não compreendia na sua vida. Nós estamos tendo um curso, tem uma turma fazendo uma formação de tarô e foi muito interessante, porque em cada encontro elas mesmas trazem percepções. Mesmo que num primeiro momento parece tudo impossível, parece que nós nunca vamos saber sobre as 78 cartas do tarô, eu posso te garantir, quando você começa a mergulhar nesse universo, você começa a desenvolver a sua conexão, a se desenvolver com autoconhecimento, porque o tarô traz muito autoconhecimento, principalmente quando nós falamos da mandala astrológica. Então, falando do mago, eu vou deixar o mago aqui no signo de Áries, como se fosse com o intuito, com o desejo, ativando a força do mago, trazendo inclusive para você que está me assistindo a energia e o poder desse arcano 1, que é o início de tudo, é onde você começa a se conectar. Porque eu não sei se você sabe, mas a nossa conexão, a conexão que você desenvolve, seja para orar, para pedir, para agradecer, para fazer, realizar a vontade, a manifestação, vai depender muito da sua conexão. Foi por isso que eu trouxe a minha companheira aqui para fazer uma representação de quanto mais você se conecta, quanto mais você respira e abre espaço na sua mente para que você comece a perceber algumas coisas que estão no ar,
mas nem sempre de forma clara, eu vou dizer para você que toda a sua vida pode começar a ser transformada para melhor. Quando você começa a observar, quando você começa a dar atenção, inclusive, para as coisas da vida, no sentido não do medo, não das emoções que te puxam para baixo, pelo contrário, olhar para o céu, contemplar a natureza e sintonizar com a melhor parte da vida. Tudo isso realmente vai fazer a diferença. Vou trazer aqui em Touro a grande sacerdotisa. Quem que é a sacerdotisa? A sacerdotisa é aquela que revela, é aquela sabedoria divina que fala, sua intuição. E por isso que a maior parte dos taurinos, quando permitem, a conexão, a respiração, eles começam a ter muito forte a intuição. E a intuição conversa com a gente. É sabe aquela vozinha que fala não vai por aqui, vai por aí, faz isso e não faz aquilo? É essa intuição. A intuição, ela sempre te protege. A intuição nunca vai falar para você fazer algo errado. Nunca vai fazer algo contra você ou contra a vida. A intuição é uma bênção. É como se fosse uma voz que vem para você e traz a sentença declarada. Aqui em Gêmeos, nós temos a Imperatriz, a grande Imperatriz, que significa o arcano 3, que traz a força da manifestação, fala também da nutrição. E, portanto, veja só, quando nós falamos de manifestação, Gêmeos é a comunicação, é a fala. E na Bíblia está escrito, Deus, o Criador, disse, faça a luz e, de repente, aconteceu, tudo se formou. O verbo, a palavra pronunciada e está feito. Então, a energia da Imperatriz se conecta com o signo de Gêmeos, justamente por causa disso. Por isso que é muito importante você prestar atenção no que você está falando diariamente e repetindo. Cuidado com aquelas falas que nós repetimos sem querer ou no automático, xingando, sabe? Porque tudo isso é o quê? Confirmação, é decreto. Transforma-se numa afirmação sempre que você pronuncia com força. Então, cuidado se você fica repetindo todo o tempo. Eu não aguento mais, eu tô de saco cheio, sabe? Se você fica nessa vibração, você está o quê? Decretando que a sua vida não tá boa. Você está, inclusive, aumentando, deixando isso muito forte dentro de você. E essas reclamações não são energias positivas e favoráveis. Então, você precisa realmente observar onde você deseja mudar. E aí você pode sim usar um decreto positivo. Tudo só melhora. Mas esse decreto precisa ser dito de gênero, número e grau, ou corpo, alma e espírito, porque é quando você fala com firmeza e com propriedade que realmente você tem poder para transformar o que precisa ser transformado. E olha, eu sei que você pode achar que isso é balela, olha, mais uma conversinha, mas eu vou dizer, o dia que você fizer um teste, dizer algo positivo para algo que não está tão positivo, você vai perceber que naturalmente aquilo vai mudar. Experimenta, antes de sair de casa, trabalhar a sua frequência e observa se o caminho não se abre, se você encontra uma vaga fácil, se você é atendido com mais rapidez, se você inclusive não consegue realizar ou resolver o que você tanto deseja. Observa e preste atenção. Nós vamos aqui agora para o signo de Câncer, na casa 4, nós vamos falar do grande imperador. Esse imperador é aquele que traz a estrutura, a
confirmação, a força de vontade. Por quê? Querer e não fazer. Então você precisa querer e fazer algo por você. Então sim, você consegue chegar onde você tanto deseja. Depois, nós temos aqui o Papa ou o Hierofante. Não importa os nomes, na verdade, se é Hierofante ou Papa. Claro que tudo tem sua simbologia. O que importa? Importa que é o arcano 5. E o arcano 5 fala da sua conexão, inclusive espiritual e religiosa. Porque quando nós falamos do Papa, naturalmente traz uma figura da religião. E nós vamos deixar aqui o Papa na casa 5, que fala do nosso amor, da criatividade, que fala dos filhos, inclusive. E na casa 6, nós vamos deixar os enamorados, que é o signo de Virgem, inclusive. E os enamorados trazem, inclusive, a importância que você faça uma escolha certa, que você não fique em cima do muro, que você não fique na dúvida se você vai ou volta. O mais importante é que você escolha, e dessa escolha você vai poder aos poucos ir melhorando o seu caminho, um passo de cada vez. Primeiro você escolhe ir ou não ir, depois que você foi ou não foi, você dá o próximo passo. Claro que se eu for falar de cada arcano para você, nós vamos levar aqui o dia inteiro ou muito mais. Então hoje eu estou dando uma pincelada, porque na verdade eu quero te conduzir a um momento que você vai poder ter uma ideia, ter um insight e saber exatamente ou pelo menos qual é o próximo passo que você vai dar. Porque às vezes trava o caminho, você fica meio indeciso, muito incerto, e isso não é bom. Toda vez que nós estamos indecisos, preocupados, chateados, com medo, onde que vai nossa frequência energética? Você vai estar feliz porque você está preocupado? Não, preocupação é de um lado, alegria, felicidade é do outro, né? Paz é de um lado, harmonia é do lado e amor é desse lado, mas tem a frequência do medo, a frequência das incertezas, a frequência de tudo que rouba a sua energia de vida. Por isso que quando você percebe que você está ficando, está perdendo energia, está desanimado, não fica nesta energia. Por isso que banho de ervas costumam funcionar muito bem, cristais funcionam muito bem, a própria água. Quando você ingere a água, se você conseguir fazer uma oração, isso é maravilhoso. Agora nós vamos falar da casa 7. E a casa 7 é a casa que representa, que traz a energia do arcano 7. É o arcano do carro, quando a sua vida pode tocar o rumo certo. Por incrível que pareça, Libra fala da casa 7 dos relacionamentos e dos contratos, associações. Então fala do casamento, de parceiros, né? Mas fala também com quem você vai trabalhar. Olha que interessante. Ou seja, com quem você vai associar. Qual é a energia que está na sua casa 7 do trabalho? Do trabalho não, do trabalho é Virgem, me perdoem. Às vezes a gente está falando e fala errado. O mais engraçado é que às vezes nós temos que nos divertir mesmo falando sobre. Olha, eu estou sem óculos, veja só. Em vez de pôr o Papa na casa 5, olha que atrapalhada. Eu pus a Justiça, que nesse tarô é bem parecido. Então vou trocar o Papa e vou pôr a Justiça aqui na casa 8. É muito interessante porque como eu trabalho a minha conexão, só de ver, né? Olha só, os dois são de vermelhos, por isso que eu confundi aqui. E eu tô sem óculos, estava falando aqui empolgada e misturei os dois arcanos. Um é bem diferente do outro, porque quando nós falamos de justiça, nós estamos falando da justiça no sentido do equilíbrio, da justiça divina, da justiça que vai mesmo pelo que é certo, pelo que está correto e inclusive o equilíbrio. Então vamos deixar o Papa no lugar do Papa e vamos deixar a justiça no lugar da justiça.
Lembrando que em alguns tarôs, o número 8 é a força. E nesse tarô, por exemplo, que eu trouxe para fazer a representação da mandala astrológica, a justiça vem na casa 8. Bom, falando de Sagitário. Quando nós falamos do signo de Sagitário, Sagitário é o nosso religário. E o que é o religário? É a nossa espiritualidade no sentido não religioso. A filosofia da vida. O que você pratica? Quais são as ideias que você, usa para que guiem você na sua vida? Para que você faça, inclusive, as suas escolhas. O que você preza? Esta é o espiritual mais profundo, mais forte dentro de você. E aqui no tarô traz o eremita. O eremita é aquele que descobre a luz dentro de si e coloca essa luz para iluminar o caminho, o próximo passo. E ele traz uma figura, inclusive, uma imagem de um ser mais maduro, porque geralmente esse arcano fala de uma certa maturidade da vida. Ele já caminhou, ele já experienciou várias questões e ele já percebeu que o que realmente importa, o que tem valor, o que vai guiá-lo é a sua própria luz interna. Esse arcano é valiosíssimo e sempre que ele aparece numa leitura de tarô, ele está dizendo que você, se ainda não começou, precisa olhar para dentro de si. Quantas vezes nas confusões nós queremos que venha uma solução de fora, não é mesmo? E muitas vezes nós precisamos de um profissional para nos guiar, que nem todo caminho, nem toda jornada desconhecida, nós vamos acertar o passo sozinhos. Mas eu quero que você entenda que as nossas soluções são internas, as nossas feridas são internas e assim como também você pode descobrir falando sobre você, por isso que a terapia tem tanto valor, numa leitura de tarô e descobrir o que está por trás das suas indecisões, das suas dúvidas, medos e receios. A única coisa que você não deve é permanecer na dor. Quando você descobre uma dor e você está num processo de autoconhecimento, num processo de curas que nós chamamos, é quando você vai ter aquela força para fazer a mudança e a transformação necessária. E é aí que na verdade é com você a história da sua vida é com você. Quando nós começamos a trabalhar os nossos traumas infantis, né, que muitas vezes atrapalham a nossa vida. Quantas pessoas que estão lá na frente, já caminharam anos e anos, amém, ainda estão com aqueles traumas, com aquelas questões que faltaram ou não tiveram lá na infância. Aqui eu vou deixar uma dica valiosa para você. Tem uma querida aqui nas redes sociais, inclusive, que ensina o Ho'oponopono mágico. Em alguns programas eu sempre trago esse ensinamento para você. Quando você não tem, você tem a sensação da carência, não é mesmo? Porque ter é porque você tem. Se você não tem, você está carente disso. Você pode pegar essa frequência da carência e trabalhar o Ho'oponopono. Lembrando que tudo que você abençoa você de volta. Então você pode dizer, carência abençoada. O que você gostaria de ter que você não tem? Então você abençoa essa carência e você diz, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Porque conforme você vai trabalhando as energias, lembra que eu falei há pouco? Se você muda essa frequência, se você estava na dor, triste, chateado, magoado, e você começa a mudar essa frequência, naturalmente você entra numa possibilidade de acessar o novo, de transformar algo. Então, o que não estava bom pode naturalmente ficar bom. Experimenta fazer. Se você sente que falta alguma coisa na sua vida, experimente fazer a prática da carência abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. E faça isso não apenas uma vez. Faça isso
todas as vezes que você perceber que, olha só, você não tem algo que você gostaria. Se você não tem, é falta. A falta trata-se de uma carência. E aí você diz quantas vezes você quiser. Mas depois você me conta o que vai acontecer. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Bom, então se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui mais uma vez o lembrete que é muito importante nós estarmos juntos, porque eu sempre trago alguma informação que pode te ajudar na sua caminhada, no seu dia a dia, inclusive astrologicamente falando, ou tarô, ou constelação, ou tudo mais que vai chegando junto com as técnicas que nós vamos aplicando para te ajudar na sua caminhada e jornada da vida. Isso é muito importante. Bom, vamos voltar aqui na nossa mandala astrológica, porque são 12 casas, são 12 signos e 12 setores da sua vida que são guiados por esses arcanos e signos. Na casa 10, fala da sua carreira profissional ou da sua projeção para o mundo. E é a casa, inclusive, regida pelo signo de Capricórnio. Capricórnio é aquele signo que não desiste e vai lutar, caminhar, batalhar até conseguir o que quer. E olha que interessante, o arcano para esta casa, para esse setor da sua vida, é a roda da fortuna. Por quê? Porque é uma girada de vida. O que precisa saber é em qual estágio da roda da fortuna você está. Quando você descobre se você está caindo, se você está ascendendo, se você está precisando de uma ajuda ou retomando o sucesso, é que você consegue saber qual é o próximo passo que você vai dar na sua vida. Na casa 11 fala sobre a casa dos amigos, mas eu deixei aqui esse arcano 11 que vem representado pela força. A força, na verdade, é uma energia emocional. Quando você coloca a sua fera, o seu instinto, inclusive, no lugar dele, para que ele te ajude e não atrapalhe. Já ouviu aquela história sobre que todos nós temos um lobo bom e um lobo mau dentro de nós? Se você acha que isso não existe, existe sim, porque todos nós temos luz e sombra dentro de nós. É que às vezes, em algumas situações,
nós temos a oportunidade de mostrar o nosso lado mais iluminado, mas nós não podemos ignorar as nossas sombras. As sombras, geralmente, é tudo aquilo que a gente esconde, que a gente não quer que ninguém saiba que existe dentro de nós. Mas, infelizmente, quanto mais a gente nega, mais parece que essas sombras acabam fugindo pelos buraquinhos e mostrando-se para a vida. E na casa 12, vem aqui o enforcado. Muitas pessoas falam que é o enforcado, né? O cara de ponta cabeça, e realmente ele está de ponta cabeça. É o pendurado. Mas a gente sabe que ninguém morre enforcado pelos pés, não é mesmo? O tarô ele é muito simbólico, ele traz sempre uma representação, e por isso que estudar a fundo os arcanos, o próprio tarô, vai te trazer muita sabedoria e vai começar a fazer sentido na sua vida. O enforcado ou o pendurado, o arcano 12, está aqui na casa 11, na casa 12, na casa do inconsciente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, esse arcano que está de ponta cabeça, você pode se perguntar, o que está deixando a sua vida de ponta cabeça? Ou ainda, você pode se perguntar, como que você está comprometido com a vida de verdade? O que você está fazendo para que você dê essa virada na sua vida? Porque enquanto você não se compromete com a sua saúde, se ela precisa melhorar, com o seu financeiro, se você precisa melhorar, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, se você não olhar profundamente o que realmente precisa ser melhorado, dificilmente você vai conseguir sair do contexto que tanto te incomoda. Então, na verdade, quando eu apresento essa mandala astrológica para você, é para que você olhe para esses arcanos e muitas vezes tem algum deles que chama mais atenção. E você, se por acaso você não tem um tarô, se você não é estudioso de tarô, estudiosa, você pode olhar delicadamente, com tempo, para cada arcano e verificar qual deles chama a sua atenção. Esse chamar a atenção pode ser uma dica de onde você precisa começar a melhorar, trabalhar ou inclusive organizar. Quando você olha a mandala toda astrológica completa, você tem a possibilidade de olhar os 12 arcanos. São 12 sabedorias que conversam com você. Cada arcano desse, como eu disse, você vai ficar um dia estudando tudo e ainda não é assim que vai aprender a decorar o que ele significa. Não é isso que a gente estuda, pelo menos não é isso que eu ensino. O tarô você se conecta. Lembra da força do mago? Tudo começa no mago. Quando você decide, você fala, agora eu quero aprender. E aí você se abre para realmente receber desta conexão do alto tudo que você precisa aprender. E aí você vai se desenvolvendo. Vou pedir para fechar a câmera mais um pouquinho aqui nessa mandala astrológica que está completa, que está com todos os arcanos aqui, com os 12 arcanos. E você pode olhar para ela e se identificar. O mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força e o pendurado ou o enforcado. Se eu, por exemplo, estivesse te atendendo, se você estivesse fazendo uma aula de tarô comigo, eu estaria completando a mandala aqui com todas essas sabedorias e eu tiraria uma carta aqui ao centro para saber como é que está a sua conexão junto a essa sabedoria. Aí o arcano que se revela, você pode identificar se você está aberto, se você não está aberto, se você está com foco em outra situação que você gostaria de resolver. Por isso que no tarô, o mais importante é você perguntar
de forma clara o que você quer saber do tarô. E volta e meia eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para que você possa lançar a sua pergunta gratuitamente. E dessa pergunta você pode ter um insight. E é de insight em insight que você pode ter uma descoberta na sua vida. Agora me fala, qual será dessas áreas ou setores da sua vida, desses 12 setores, que você gostaria de melhorar? Será que é a sua personalidade que você gostaria de organizar melhor, se apresentar melhor, a sua individualidade? Ou será que são os seus valores? Você queria mais dinheiro? Se você não assistiu, eu deixei um vídeo falando dos cristais que podem te ajudar a trazer dinheiro no seu bolso. E lá no meu Instagram eu também deixei um Reels que fala como é que você, com poucas notas na sua mão, inclusive, você consegue manifestar mais dinheiro. São dicas simples, mas podem fazer muita diferença para você. Ou será que você está precisando reservar alguns minutos para silenciar e receber novas sentenças, canalizações e energias que vêm do alto? Afinal, o tarô, ele deixa claro que nós sempre tem alguém para nos guiar, sempre tem alguém para nos ajudar. O que nós precisamos é nos abrir para receber, de forma humilde, inclusive, novas informações. Por exemplo, se agora eu pegar apenas esses 12 arcanos, embaralhar e colocar do jeito que eles saírem, eu posso identificar como, eu vou trazer aqui uma cliente, por exemplo, que eu atendi hoje, e eu vou poder falar para você como é que ela está, ou onde está a questão dela. Como que eu posso achar isso? Eu posso, aqui na minha mente, pensar na pessoa e aí eu sei o que ela está trabalhando. E eu sei também a dificuldade que ela está. Então eu vou, por exemplo, colocar um primeiro arcano aqui na casa 1. Você quer saber qual que vai ser? E eu vou pôr esse arcano na casa da família, porque ela está com questões familiares, ok? E da questão aqui, na casa familiar, eu vou pôr a questão de relacionamento, que eu sei também que ela está desejando questões novas, que eu sei que ela precisa resolver. Olha só, então vem, a primeira carta que vem no Áries é o enforcado, a segunda carta na casa da família é o carro e a sétima é a força. Olha que interessante. Então, se eu for falar para essa cliente que está aqui, que está em atendimento e trabalho, eu vou dizer para ela, em primeiro lugar, ela precisa se comprometer com a pessoa dela. O que ela vai melhorar? É a fala, é a presença, é a atuação, tudo isso fala sobre ela, o quanto ela está comprometida em se melhorar individualmente. Para quê? Porque ela melhorando, naturalmente, a vida de toda a família sente essa mudança. Uma coisa eu vou contar para você. Quando nós somos pais e mães, nós temos muita responsabilidade sobre todo o ambiente do nosso lar. Por incrível que pareça, não é cobrança, não. É uma questão assim, se você gostaria que a sua casa fosse mais feliz, em todos os sentidos, caras feias não mais, mau humor, porque não é fácil aguentar cara feia, mau humor, discussão, não é mesmo? Você precisa começar a fazer essa mudança em você, porque é só assim que todo o ambiente da casa muda. Não adianta você ficar desejando que seu filho seja mais feliz se você ainda não é feliz o suficiente e agradecido pela vida que você tem. Não adianta querer mudar de vida, uma vida nova, se você só reclama. Se tudo está ruim, se o filho está ruim, se o companheiro está ruim, se a mulher está ruim, se o trabalho está ruim, não tem como.
Então, olha que interessante essa tirada de cartas. Eu estou aqui na mente com essa cliente que está em tratamento. Então, ela precisa se comprometer. Ela precisa fazer o movimento. Ela precisa sair da situação, inclusive, de vida de ponta cabeça, desorganizada. Ela precisa, a hora que ela se compromete com ela, ser mais feliz, ser mais grata, apreciar, elogiar, né? Quando você começa a fazer isso, então sim, a vida começa a andar por novos caminhos. Ou seja, se a vida estava empacada, a vida começa a ter movimento. Olha que interessante. E para isso, ela vai precisar trabalhar as emoções. Ela vai precisar trabalhar com a ira, com a raiva, com as energias sentimentais e emocionais que por acaso ela acabou deixando para trás, ela não olhou para isso. Como é que a gente cuida da raiva quando você usa raiva? É fingindo que você não tem raiva? Não é. É quando você olha para essa raiva, você aceita essa raiva, que é o mais difícil, tá? Por isso que muitas vezes nós precisamos do acompanhamento terapêutico para que a gente possa lidar com todas essas emoções que muitas vezes foi lá, guardada numa caixa, soterrada, jogada embaixo do tapete. Bom, eu quero que você comece a pensar tudo isso, porque essa cliente, se ela se compromete, ela consegue que a vida da casa inteira, da família inteira, porque ela é mãe, vai começar a andar. Depois, se ela olhar para cada emoção sem ignorar, porque quando a gente ignora, finge que eu não sinto raiva, mas está lá comendo as unhas, cutucando, né? Olha aí, né? Olha aqui as emoções, como é que aparecem em nós, não é mesmo? Então, quando você aceita isso, reconhece que ela existe dentro de você, então você pode acolher essa raiva, conversar com essa raiva, inclusive. A raiva fala muito do nosso pulso e se nós acolhermos o nosso pulso esquerdo, pode ser que a gente tenha uma boa melhora. Experimente quando você puder, sabe? Não espere ter um pico de raiva. Olhe para que você não precise todas as vezes estar lidando com a raiva em todas as suas situações. Pergunte-se se vale a pena você permanecer nesse quadro da raiva. Se você precisar de mais dicas, é claro que você pode me escrever ou comentar aqui o que eu faço com esse sentimento. Talvez não seja raiva, mas talvez seja tristeza. Talvez você não consiga vencer a tristeza que está dentro de você. Talvez você sinta culpa, talvez você sinta mágoa. E tudo isso precisa ser trabalhado. Acredite, você só consegue melhorar a vida quando você começa a observar verdadeiramente o que está acontecendo com você. Essa semana, na última aula que nós tivemos, teve uma cliente que me surpreendeu, que nós tínhamos conversado, ela tinha vindo na aula e ela tinha passado por uma situação complicada no contexto da vida dela. E de repente, eu fiz as orientações necessárias, mas nem sempre a pessoa está aberta para fazer o que realmente precisa ser feito, não é mesmo? Bom, eu vou deixar aqui mais a carta da casa 10, porque nós tiramos a carta na casa 1, a carta na casa 2 e a carta nos relacionamentos. Lembrando que o primeiro relacionamento que nós desenvolvemos é o relacionamento entre eu e eu mesma. Então, eu quero que você esteja bem e que você cultive um bom relacionamento com você. E como é que você cultiva um bom relacionamento com você? Ouvindo o que está aí dentro de você, não ignorando, não fingindo que não está bem, fazendo de conta que não existe essa emoção. Quando você começa a se olhar, é aí que você tem poder de transformar a sua vida. As maiores dores que o ser humano vive é o abandono ou a rejeição. E essas vias podem estar dentro de você. É muito provável que você já tenha se sentido rejeitado ou então abandonado. Claro que é uma ferida profunda e nós precisaríamos de um pouco de tempo para falar
mais detalhadamente sobre essas feridas. O que eu quero é que, se você sente que ninguém olha para você, que as pessoas não estão nem aí com você, que você se sente esquecido, que tal você se acolher? Que tal você lembrar que você existe e começar a cuidar de você? Como se fosse uma criança, como você pega aqui, sabe? Quando você dá um nome, inclusive, dizendo para ela que não precisa, você não está sozinha, você não está sozinha nesse mundo. Se por acaso, em algum momento, você viveu o abandono, a partir de agora, eu te acolho. Estamos juntas, estamos juntos. Experimenta fazer isso. Outra parte importante, como eu falei, é sobre a rejeição. Talvez você, por alguma situação, se sentiu rejeitado ou não quisto. Que tal você se escolher? E aí tudo pode começar a fazer diferença. E não faça isso por raiva, por mágoa. Acolha mesmo com amor. Se você sente que muitas vezes da sua vida você sentiu mais o desamor do que o amor, que tal agora você se acolher por amor? O mais interessante é que eu vou pôr a carta aqui na casa 10, para a gente fechar essa tirada de tarô. E olha, veio exatamente a carta, o arcano que nós falamos, que é desta casa 10, a roda da fortuna. Ou seja, esse tarô fecha com chave de ouros. Em apenas 4 arcanos, você consegue ter o direcionamento do que precisa ser feito. A partir daqui, da orientação e da clareza, é com o cliente. A cliente precisa fazer o movimento necessário. Olha, nós só usamos hoje os 12 arcanos maiores do tarô. Lembrando que são 22. Mas, como eu queria mostrar aqui que com poucas cartas você já consegue ter um direcionamento, ou ainda vou contar até para você que durante muito tempo na minha vida eu só usei os 22 arcanos maiores do tarô, porque num primeiro momento, e eu fui autodidata, né? Eu estudei muito tarô sozinha, inclusive, e quando você começa, eu pegava meu livrinho lá, o significado de cada carta, de cada tarô, e eu ia lá, cada vez que saía um, deixa eu ler o que significa esse tarô. Então você pode começar assim também. E por que o tarô? Porque o tarô traz a informação clara, através da conexão divina, através da espiritualidade que nos guia. E quando você começa a compreender isso, você não precisa agir na dúvida, na incerteza. E tudo isso pode favorecer o seu bem-estar. Falando em bem-estar, quanto melhor você se sente, melhor a sua vida. Bom, eu quero que você lembre que a sua vida é você com você mesmo. O primeiro relacionamento, então, que você precisa olhar de novo é como é que você está se tratando. Como é que você está se cuidando nessa história de vida que você tanto deseja melhorar. E aí você acolhe as suas dores, que nem sempre é fácil. Eu já vou te avisar, porque eu sou terapeuta e eu vejo as pessoas com feridas mais profundas patinando nas dores aí, tentando soltar, queria uma vida diferente, mas tem muita dificuldade. Mas sempre tem jeito, essa é a melhor parte. O tarô pode sim ser o nosso caminho, inclusive mostrar em qual área da sua vida é que realmente está o problema. Às vezes você acha que é a saúde, mas de repente o tarô mostra que não é, que são questões de karma, questões que você precisa inclusive deixar vir à tona para você melhorar de vida. E por isso que eu uso a mandala astrológica, estou sempre conectada inclusive com os aspectos que estão no céu da astrologia, porque conforme o Sol e os astros vão passeando aqui pelo céu, eles vão completando ciclos e nesses ciclos vão despertando aspectos, planetas que estão posicionados no seu mapa de nascimento.
E conforme o aspecto incide no seu, junto no seu posicionamento, é aí que algumas feridas podem despertar, assim como também o sucesso, soluções e tudo mais. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem, inclusive, para que você se conecte com essa energia, lembrando que você tem a força do mago. Todos nós temos a força do mago dentro de nós. E como é que nós podemos atuar com a força do mago? Primeiro, reconhecendo que nós não estamos sozinhos, que nós podemos sim receber energia que vem do alto, seja a energia que você de luz, uma dica, uma sentença, uma solução. Quando você pede e se coloca nesta conexão divina, então você começa a receber as mensagens, as orientações, os insights, a intuição desperta, ok? Eu quero agradecer, inclusive, esse momento, esse cenário maravilhoso que está cada vez melhor, porque os meninos aqui capricham demais, os rapazes que me ajudam, e a Decorato, porque a Decorato é parceira e patrocinador e está sempre aqui presente com todo esse carinho, com todo esse cuidado aqui para você, inclusive, para que você assista cada vez melhor. Muito importante é você deixar seu like aqui, seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Você pode deixar escrito aqui, inclusive, qual é a área da sua vida, o setor aqui que nós falamos, que você gostaria de ter uma luz, saber o que faz, ou melhor, que eu posso tirar no próximo programa, inclusive, um arcano para você. Chama lá no meu direct ou manda uma mensagem para mim, eu vou ter a maior alegria de te responder. Lembra que nós, quando nós entramos nessa força, nessa conexão do mago, nessa mandala astrológica aqui, nós temos infinitas possibilidades. E é aí que tudo realmente pode começar a mudar. É aí que você vai fazer a diferença na sua vida e transformar, se realmente é isso que você tanto deseja. Bom, eu vou aqui agradecendo mais uma vez a sua companhia e deixar que seja uma semana muito abençoada. Lembrando que nós estamos com o Sol no signo de Touro e mais do que nunca é importante que você olhe para os seus valores e dê atenção a cada um deles, cuidando, agradecendo e manifestando o que mais você tanto deseja. Muito obrigada, até a próxima semana.